Olha que tapete lindo e fácil eu vou te mostrar hoje. Eu recebi ele no desafio do Conversando Entre Linhas. Somos amigas, todas youtubers, que juntas estamos fazendo uma conversa muito gostosa entre o grupo de amigas. E foi lançado este desafio no canal da Wanda Colonna Costureira. E é claro, eu topei. Muito rápido, prático e muito gostoso de fazer, gente. Versículo de hoje. Ele fortalece o cansado, multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Leia a Bíblia. Oi, gente linda na internet! Quando você recebe um desafio, se você for como eu, você fica agoniada. Eu quero cumprir o desafio. Eu vi o desafio na Conversando Entre Linhas, entre a vovó fazendo arte e a Wanda Colonna de Primeira. E ó, são duas pessoas que moram no meu coração sem pagar aluguel. Duas pessoas que eu amo demais. E eu resolvi fazer o desafio. Tá aqui. Esse aqui é o saco de tudo retalho com tons de vermelho. Eu já fiz o com tons de laranja. Eu já fiz uma faixa, olha, com tons de laranja. Tá? E agora eu vou fazer com vocês essa faixa aqui com tons de vermelho para depois montar o tapete. Bora lá, gente! Muito obrigado por você que me ouve, que me assiste a cada dia. Muito obrigado por você que está inscrita aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. E eu estou aqui para lhe dar dicas. Lídia mais dica, Lidica Costura. Vamos ao versículo do dia? E eu aqui, ó, de bandeja, passando o retalho. Eu peguei o saco dos laranjas, gente, amarelo e laranja. Eu tô aqui com essa bagunça aqui organizada, que é tudo pedacinho assim, ó. Tem hora que é grande, tem hora que é pequeno. E cá estou eu passando. Eu peguei uma tira de TNT no tamanho de 12 centímetros. Esses aí são os tecidos em tons de vermelho. E eu vou pegando os tecidos aleatoriamente e vou pregar nesta tira. É só prender aí com uma costura simples, tá? A primeira eu costuro bem na pontinha. Sobrou, eu deixo sempre um pouquinho sobrando a mais e vou prendendo. É claro que nessas horas o meu paninho da ajuda funciona muito bem para que não saia a linha da agulha. Olha lá, tem um paninho já lá embaixo, vou lá, pego outro pedaço e vou colocar direito com direito e prender. Como eu tenho mais faixas no meu saquinho de retalho, a maioria que eu estou usando aí é faixa, gente. Poderia colocar as faixas inclinadas, mas eu preferi só ir pregando as faixas do jeito que elas estão. Quando é tecido maior, aí eu corto um pedaço. Mas se é faixas de 6, 7, 8, 9 centímetros, eu só estou prendendo nesta faixa de 12 centímetros aleatoriamente, tá? Só vou colocando e prendendo, colocando e costurando. Prendendo não, né? Costurando fica mais bonitinho de falar. Só vou aí costurando nesta faixa. E essa minha faixa tá com 1,5 m. Eu fiz 2 faixas para poder fazer este tapete e deu muito bem e sobrou ainda a faixa feita com retalhos.
Eu acredito que em torno de 1 metro dá para fazer esse tapete. Você fazer uma faixa em torno de 1 metro. Eu fiz com 1,5 metro, que foi a largura toda do TNT. Olha lá, outro pedacinho de tecido. Este aí um pouquinho maior. Eu escolho a posição melhor, direito com direito, acertando tudo bem bonitinho. Eu preferi não alfinetar, mas se você quiser, pode alfinetar o de baixo antes de pregar o de cima, se você não tiver prática, para não ficar nada enrugado, para ficar tudo bonitinho. Costuro. Tá vendo como esse paninho ajuda muito a não sair? Olha lá, sobrou, é muito grande. Então eu vou ali, já acerto e corto. Poderia ter cortado torto, para o outro vir mais torto, mas eu preferi deixar desse jeito como faixas mesmo. Porque os outros que eu tenho, a maioria são faixas, como você vai ver. Terminei todo a faixa que eu tinha, olha, emendei tudo. O que eu vou fazer agora? Passar uma costura de segurança em torno desta faixa todinha. Agora, cortar os excessos. E aí eu vou refilar tudinho, né, na largura da faixa de 12 centímetros. Vamos agora aplicar isto na base. Eu cortei uma tira de 30 centímetros e vou colocar ela num cantinho da base, bem bonitinho, bem acertadinho, tá? A minha base está medindo 75 por 45 e eu só vou prender esta tira aí para quando eu continuar fazendo as aplicações, essa tira não sair do lugar, tá? Então eu só vou prendê-la para firmar ela na base. Vejam que eu acerto ela bem direitinho, bem rente à base, bem bonitinho, para que não haja problemas depois. Ela já está costurada em volta. A parte que eu cortei vai ficar solta. Como o restante do tecido está preso, olha, fica bem fácil, bem firme de você prender esse tecido aí, tá? Então, é só você prestar atenção nos detalhes. O que eu vou colocar agora? Uma faixa, isso aí é Oxford, com 5 centímetros de largura. E aí eu vou prender primeiro na parte mais comprida, nos 30 centímetros. Vou prender aí. Olhem lá atrás a cor da linha que eu estou usando. Eu estou costurando tudo com preto, tá? Eu não mudei o tom de linha nem nada, porque eu já sabia que eu ia costurar essa faixinha. Essa faixinha é azul marinho, mas é um azul marinho bem escuro. Com o azul marinho, eu falei, opa, então eu vou aproveitar já, deixar a linha escura, porque além de colocar, eu vim e prespontei, só que eu fiz o presponto na largura de um pezinho de máquina. Eu não fiz aquele presponto bem na pontinha, não. Eu fiz um presponto mais larguinho
que eu dê um efeito diferente no press-ponto e também dá menos trabalho, né, gente? Quando você faz o press-ponto na largura do pezinho da máquina. Novamente agora na parte inferior, vou prender aí esse outro pedacinho de tira e dar o press-ponto também. Já coloquei bonitinho, agora eu vou continuar prendendo aquela faixa. Primeiro na parte maior, digamos assim, na vertical, eu vou prender até embaixo, até onde terminou a faixinha preta. Então, eu vou prender até lá embaixo esse pedacinho de faixa e cortar, tá? Eu gosto de deixar um pedacinho a mais sobrando para na hora de virar não dar problemas. Aquele nosso famoso retrocesso e fazer a mesma coisa. Prespontei também. Esse tecido acabou ficando grosso, porque eu usei um TNT na gramatura de 80. Meu TNT era grosso, era firme. Então, na hora de virar aí, foi como se eu estivesse virando um tecido de jeans, por exemplo. E aí, rebatendo, ficou muito mais fácil. Vou prender agora no outro sentido. Vejam que eu estou usando a mesma faixa. Eu estou com a mesma faixa desde o início. Fiz a parte de cima, tirei de um pedaço dela e agora estou fazendo essas outras duas partes com a mesma faixa. Então, é só prender, cortar quando chegar no final. Você corta direitinho ali e já vira e faz o arremate. Ou rebater a costura e daquela mesma forma. Rebati na costura, pezinho de máquina, que ficou bonito esse acabamento assim. E bora para frente. Ao básico desse tapete, vocês já pegaram aí. É só se lembrar de fazer esse L, digamos assim. Vou prender agora da parte maior a tira de 5 centímetros e depois da parte menor. E como eu não medi as faixas antes, a Wanda mediu o tamanho das faixas para calcular direitinho para dar no tapete todo. A dona Lídia não fez isso. Ela aproveitou a faixa que ela já tinha do TNT. Então, bora ver aí como é que vai ficar no final, nas beiradas deste tapete. Como eu não medi, ficou sobrando de um lado maior que os 5 centímetros e na parte de baixo eu quero colocar outra faixa das coloridas. Então, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa, ao invés de 5, essa minha faixa tem 8 centímetros para cobrir esta lateral que está faltando aí. De vez eu pregar uma de 5 e depois ter que pregar uma fininha colorida, eu já coloquei uma faixa de 8 centímetros, vou colocá-la até o final desta aí, região do L, que eu apelidei em região do L. Vou prender até o final bonitinho para ficar com acabamento uniforme nas laterais do meu tapete. E a mesma coisa, gente. Prendi, virei
e vou fazer o press-ponto. Ó, vejam que deu certinho o final aí para ficar na largura certinha do tapete. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo do L. Vou prender agora uma faixa de 5 centímetros, porque na parte de baixo ainda cabe mais uma faixa colorida. Então, é você prestar atenção no tamanho da base. As minhas bases são cortadas padrão, gente. Eu não quis diminuir a base para deixar menor o tapete, nem nada. Eu falei, não, eu vou deixar do mesmo tamanho que as minhas clientes estão acostumadas a cortar os meus tapetes. Ó, essa faixa aí é da largura de 5 centímetros, porque é o L desta parte. Então, como as minhas clientes já sabem o tamanho dos meus tapetes, elas sempre compram, já esperam o tapete desse tamanho. Eu não quis diminuir o tamanho do tapete, nem na largura, nem no comprimento. Eu já corto eles todos do mesmo tamanho, porque eu já sei o gosto da minha clientela. Eu acostumei elas assim. Aí eu falei assim, não vou diminuir. Se você quiser fazer o tapetinho menor, na largura, para ficar mais uniforme, também pode também. É uma escolha sua. Lembre-se, a criatividade é sua na hora de montar. Só tô rebatendo aí para ficar bem bonitinho e vou pregar outra faixa colorida. Da mesma forma, na parte de baixo, sobrou a mais. E o que eu fiz? Aí, eu peguei um tecido que eu tinha do mesma cor e peguei um tecido bem largo para cobrir tudo. Falei, não, eu não vou cortar a faixa, não quero diminuir meu tamanho do tapete, então, bora pregar um tecido, rebater ele e depois cortar o excesso. Como vocês já podem me acompanhar nos meus vídeos, eu gosto de fazer a costura de segurança. Eu não cortei este tecido que sobrou, porque eu vou fazer primeiro a costura de segurança, depois cortar os excessos. Tudo limpinho, arrumadinho, um trabalho feito bonitinho. O que eu vou colocar agora de viés neste trabalho? E aí eu fiquei, coloco da mesma cor, não coloco? Falei, não, eu tenho um viés aqui que vai combinar com tudo isso. Este é um viés pronto, daqueles que a gente compra, tá? Medindo, é o grande, tá? De 2,5 centímetros. E ele é todo florido. Eu falei, vou quebrar esse tapete com este viés aqui. Vou prender ele inteiro na volta todinha do tapete. No cantinho, fazer o canto mitrado. Eu gosto do canto mitrado. Eu acho assim mais rápido para ser feito, tá? Chego aqui no cantinho, eu dou 3 pontinhos e volto antes de terminar o tapete, antes de terminar a costura. Chega ali, você dá a viradinha básica, você pode até tirar para fora e dar a viradinha, que fique certinho ali, porque na hora de virar para o lado do direito já vai ficar quininha bonitinha. Bora pregar esse viés.
Como eu disse para vocês, esse ficou um trabalho bem grossinho. Então, o que que eu fiz? Levantei o viés e cortei tudo na medida de 5 milímetros. Eu deixei ele menor e um pouquinho que o viés, cortei todas as quininhas para não ficar grosseiro, ó. Todas as sobras que estavam passando da largura do viés, eu cortei todas as quinas para na hora de virar o viés eu não ter problemas. Lembrando que esse ficou um tapete grossinho, foi o jeans, foi o acabamento, então é muito bom fazer vamos dizer assim, esta limpeza no seu tecido antes de virar tudinho. Depois de refilar, bora costurar aí no cantinho. Este eu fiz no cantinho, bem delicadinho. O viés já tem a virada, eu levanto o viés de baixo, encaixo com o outro que está em cima, para os dois não parecer que tem emenda entre um e o outro. De vez em quando esta luz atrapalha. Gente, foi uma das aquisições de 2023 que eu não me arrependo, é esta lâmpada aí. Ela me ajuda muito na hora de costurar. Então, agora é só virar e prender todo este viés no entorno do nosso tapete. E para dar um detalhe diferente, como nos meus retalhos também tem florzinha, esse viés de florzinha deu um acabamento muito especial. Vejam que eu viro primeiro a parte de baixo, acerto bonitinho, acerto a de cima e está pronto o nosso canto mitrado aí no viés. Bora prender esse viés! Vamos aos meus traumas agora. Estou passando uma segunda costura de segurança, vamos dizer assim, de 2 a 3 milímetros, uma costura mais perto dessa costura que eu já fiz, porque eu já tive reclamações com viés, esse tipo de viés pago, tá? Que não era viés de tecido. Então, eu tive reclamações de 2 clientes e eu parei de colocar esses viés no meu tapete. Mas esse viés é muito lindo. Aí o que eu faço? Eu reforço a costura para ele não estourar. A reclamação das minhas clientes foi: o viés acaba e não acaba o tapete. Que esse tecido se desgasta mais rápido que os outros tecidos. Não sei também como as clientes lavavam os tapetes. Eu sei que depois dessas reclamações, ou eu uso viés de tecido, ou quando eu vou usar o viés pago, que nem esse que a gente compra, eu reforço a costura nele para que eu não tenha mais esse tipo de reclamação. E olha que resultado lindo nosso tapete. Eu amei o resultado dele. Amigas, desafio dado é desafio cumprido. Conversando entre linhas, eu fiz o desafio. E o tapete ficou maravilhoso. É a primeira vez que eu faço tapete assim, com retalhos pequenos, tá? E amei, amei, amei. Façam vocês também. Muito, muito obrigada por você que está me escutando aqui no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.